trepanação é feita lá atrás. Lá atrás, né? Lá atrás. Pra tirar o espírito. Nossa, os caras faziam um furo pra ver se saiu o demônio. Por quê? A doença mais antiga, que nunca mudou de nome, continua, claro que mudou o conceito, Sim, sim. é epilepsia. Por quê? Epi é o que está acima. E lepsis é abater. Epilepsia é abater por cima. Porque eles entendiam que o diabo vinha, entrava por cima Na e cabeça, ficava... e dirigia a pessoa. E dirigia a pessoa. Então, os exorcismos, ou escorraçavam pra fora da cidade. É. Porque quem quer estar perto Sangria, de não diabo? tinha, o pessoal sangrava. Mais pra cá. Isso lá. Mais pra cá. Nossa. Aí, o que acontece? Então o pessoal era colocado à parte da A sociedade. parte, e às vezes embarcados nas famosas naus dos loucos. Existiu isso? Existia. Naus dos loucos? O que é? Colocava o pessoal Pegavam aqueles possuídos pelo demônio Sim. nas naus e desembarcavam em ilhas distantes. E deixava lá. Deixava e morria, ficava a própria sorte. Agora, naturalmente que a doença mental, ela teve uma história no passado que não foi boa, porque era o homem, quando viu o doente mental pela primeira vez, ele achou que era uma possessão demoníaca. Se confundia com isso. Com possessão a pessoa demoníaca. tá doente e é demônio. Exatamente. Então, os exorcismos, ou escorraçavam para fora da cidade. É. Porque quem quer estar perto Sangria, de diabo, não tinha o pessoal sangrava as mais para cá. isso lá. Mais para cá. Nossa. Aí o que acontece? Então o pessoal era colocado à parte da sociedade. À parte, e às vezes embarcados nas famosas naus dos loucos. Existiu isso? Existia. Naus dos loucos? O que é? Colocava o pessoal Pegava lá. aqueles possuídos pelo demônio, Sim. nas naus, e desembarcavam em ilhas distantes. E deixava lá. Deixava e morria, ficava a própria sorte. Nossa. Mas aí melhorou um pouquinho. Mas aí, quantas naus não percorreram os mares levando doentes mentais até o final da Idade Média? Muitas. Mas aí veio um mestre holandês chamado John Weyer, e ele diz o seguinte: loucura não é possessão demoníaca. Mas o que é? Não disse. Ele só falou que não era, porque ele demonstrou e tal, num famoso livro chamado Da Ilusão dos Demônios. Então ele mostrava que não era demônio que possuía o indivíduo. Bom, pois bem, o que aconteceu? Ele não disse o que era. E então os doentes mentais, eles não eram mais escorraçados, mas eles eram malquistos, porque eles não se davam bem em empregos, às vezes eram contra as normas. Então o que aconteceu? Eles eram acorrentados e colocados nas casas de internamento. Casas de internamento eram leprosários que ficaram ociosos. Sim. E punham eles junto com prostitutas, doentes venéreos, criminosos. Quer dizer, não teve uma boa sorte. Claro. Até que chega o grande nome da psiquiatria. O extraordinário nome da psiquiatria, que é na Revolução Francesa. Eu costumo até dizer que a Revolução Francesa, o grande nome da Revolução Francesa, não é Napoleão Bonaparte. Porque Napoleão, como Napoleão, são muitos. Você tem Gengis Khan, Aníbal o Grande, César, são grandes generais. Não é? Exato. O grande nome da Revolução Francesa chama-se Philippe Pinel. Por quê? Ele faz a famosa Revolução dos Loucos. Aqueles doentes que ficavam amarrados... condições horríveis, junto com prostitutas, doentes venéreos, etc. O Pinel, o que ele fez? Ele libertou esses doentes e deu dignidade a eles. E desamarrou eles dessas casas, e foi a grande revolução. E mostrou que aqueles indivíduos que estavam misturados com as outras figuras da miséria não eram... Eles eram doentes como outros quaisquer. E precisavam ser tratados. Só que, Vilela, eles ainda... Qual foi o pulo dele? Não tinha o que tratar. Exato. Os piores tratamentos que você pode imaginar. Por exemplo... O quê?
Aí entra os sanguessugas, entram a balneoterapia. Que isso? Mergulha o agitado numa banheira fria, pingando água quente. Nossa. Eu não sei se é isso, porque o deprimido era o contrário, água quente pingando frio. Eu não sei se é um ou outro, eu não me lembro agora. Caramba. Mas veja que coisa. E quando não... Trepanação não, né? Não, ainda não. Ainda não chegamos. Nossa! Daqui a pouco. Os caras furavam, chegavam a furar a cabeça do cara. Não, eu confundi trepanação com lobotomia. A trepanação é feita lá atrás. Lá atrás, né? Lá atrás. Cara. Pra tirar o espírito. Nossa, os caras faziam um furo pra ver se saiu o Pra demônio. passar Por quê? A doença mais antiga, que nunca mudou de nome, continua, claro que mudou o conceito e Sim, tal, sim. é epilepsia. Ah. Por quê? Epi é o que está acima e lepsis é abater. Epilepsia é abater por cima, porque eles entendiam que o diabo vinha, entrava por cima Entrava na e cabeça. ficava... E dirigia a pessoa. E dirigia a pessoa. Claro que hoje não... Não se pensa mais Claro, isso. obviamente. Mas então tinham as trepanações. É lá para trás. E lobotomia vai ser mais pra frente, então. Lobotomia vai ser mais para frente, que é alguma coisa científica. Tá. Mas o outro tratamento, na época de Pinel, um pouquinho depois. Sei. Era uma cadeira chamada Girator. Girator é o seguinte, tinha uma corda prendendo a cadeira aqui ela podia dar volta Sei. na cadeira. Ela era pendurada no teto. Pendurada no teto e dava a E não volta. tava grudada no chão. Não estava grudado, ela podia dar Sei. volta. E tinha um mecanismo que o alienista da época, que seria o psiquiatra, o alienista, ele ficava fazendo, dando essas voltas. E aí girava, até ter convulsão. Caramba. Agora, por quê? Porque é o famoso, hoje, eu penso, né? Eu penso que é o famoso restart. Sabe quando seu computador tá... Ah, tá bugado, você vai tá lá... bugado, você vai lá e dá um restart. E outro restart. Mas funcionava? Tinha convulsão, ele chegava a convulsionar, desmaiava, e voltava. Eles achavam que isso era... Apagava tudo para começar. Outro, você dá choques sensoriais. Pegava o doente e ameaçava, por exemplo, jogar num lugar onde tinha cobras. Sei. Dá o susto. Sei. Sustos. Traumas, né? Geral Pois trauma. Então não tinha. Mas aí entramos no século... a virada do século XIX para o século XX. Aí começam as grandes teorias, vem Freud, Jung, Adler, o conhecimento do inconsciente, as tentativas de tratamento. E aí, no século XX, a psiquiatria tem um desenvolvimento extraordinário. Grandes descrições técnicas, científicas, primorosas, os grandes tratados de psiquiatria. Na tecnologia a gente teve um avanço também para poder ter esse avanço na psiquiatria? Em 1950 que é feito... A cadeira, era essa a cadeira? Eu acho, é essa mesmo. Nossa. É o Girator. É. Aí ele vai, gira e ele vai ter uma... Com os olhos tampados, né? Provavelmente. É, o Girator. Boa. Achou bem. Boa. Mas aí vem avanços, né? algumas evoluções. Já se sabe perfeitamente que é doença, já tem alguns sedativos, alguns anticonvulsivantes, já estão todos aí. E em 1950, o primeiro antipsicótico, Certo. né, que é a clorpromazina. Mas aí tem um grande desenvolvimento, as doutrinas, teorias, o conhecimento, que é a base da psiquiatria, da chamada psicopatologia. Psicopatologia é assim. Patologia é onde mora a verdade da medicina. Por exemplo, Vilela, eu estou com uma verruga aqui. O dermatologista fala, não, isso é câncer. Não. Eu tenho que tirar, levar para a patologia e a patologia vai dizer é ou não é. Entendi. Então, a verdade mora na patologia. E onde mora a verdade da psiquiatria? Na psicopatologia. Então, conhecendo a psicopatologia, você vai conhecer o psiquismo doentio daquela pessoa. Tudo isso foi
assassinado, a psicopatologia foi assassinada pelas indústrias farmacêuticas e com os protocolos. Os protocolos, faz xizinho aqui, bate os protocolos e o gabarito, né? Quantas vezes você não quis sair de casa, quantas vezes você esteve deprimido, né? Soma tudo. Então, esses protocolos não é psicopatologia. Não tem nada a ver. Entendi. Entendeu? Então isso foi substituído e aí vem a decadência da psiquiatria no século XX. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.